Bom dia, Instagramers! Estamos aqui para mais uma live, numa nova série, né? Que eu voltei de férias agora. Pedi a opinião de vocês para me ajudarem quanto a qual seria mais interessante. Criar uma série sobre pessoas que inspiram, que estão aí percorrendo o caminho, já adentrando ou até numa fase mais avançada da maturidade. A ideia realmente é a gente se inspirar e ter mais referências sobre essas pessoas que estão envelhecendo, assim como nós, porque o tempo passa igual para todo mundo, mas que já têm uma certa bagagem e nos inspiram de alguma forma, né? Então, hoje eu vou conversar com a Zenaide. Ela é empreendedora, contadora. Na verdade, ela vai contar mais um pouquinho a história dela. E ela tá chegando aí. Hoje eu sei que ela tem um projeto, é um projeto piloto sobre... Bom, ela vai contar pra vocês, ela tá chegando logo aqui. É que vocês entendam que a gente tem que aprender com quem já percorreu o caminho, quem já está percorrendo e realmente tirar o estigma, desmistificar as questões da maturidade. Oi, Zenaide, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eu doutora Poliana. Acabei de falar lá nos meus. Assim, vai lá, doutora Adriana. Desculpa, confundi, mas eu botei o seu nome direitinho aqui. Prazer estar aqui, já com a minha aguinha. E ó, Olha só, gente, a doutora tá passando vergonha aqui, porque eu deixei minha água por aí. Mas tudo foi um bem. prazer estar aqui. É um prazer poder falar com pessoas com mais de 50 anos, ou para elas, né? Fazer com que elas despertem às vezes, porque eu sei de alguns problemas que já aconteceram até comigo mesmo, e a gente tem que dar a volta por cima e tem que achar outras formas de ver a vida. Para se manter ativo, né? Porque senão você Com começa certeza. aqueles jargões, né? Tipo, eu já sou aposentada, agora eu quero paz. Mas paz significa o quê? Fazer nada? Né? Ou eu já Pois não é. tenho mais idade para fazer isso, agora eu não preciso mais me preocupar, já passei dessa fase, não tenho mais idade para namorar, ou sei lá, enfim, são diversos jargões, né? Que na verdade eu tentei criar essa série, você está sendo a minha primeira convidada aí para desmistificar, porque quando a gente fala de envelhecer, existem vários campos, né? Tipo, o É envelhecer verdade. físico, o envelhecer psicológico. Tem pessoa com 30 anos que é mais velhinha do que alguns de 87 que eu atendo no consultório. Tudo isso tem muito a ver É, com a energia, a disposição, né? E aquilo que você acredita. Eu acho que parte daí. Então, conta é para quem verdade. está entrando, né? Na verdade, um pouquinho da sua história, assim, porque bom, não sei se o pessoal. Eu não conheço a Zenaide, tá, gente? Eu tô conhecendo junto com vocês, mas nesse mundo do Legal. empreendedorismo, a gente acaba criando networkings, né? Relações, assim. E quando me contaram sobre ela, eu falei: caraca, que massa, quero falar com essa mulher. Então, por isso o convite. Me conta Muito um pouco legal. da sua Muito bom história. saber, né? Eu começo logo com a minha idade. Eu tenho 58, né? Mas tenho carinha de 57, entendeu? Então, assim, Não, 40 mulher. Porque os 60 são os novos 40 e é, os 30 são os novos 20, entendeu? Tipo, é tudo rejuvenescido. o pessoal que gosta de polemizar diz que os 50 são os novos 50 mesmo. Não tem mais esse negócio de que novo 30, 40. Mas eu não me incomodo com isso, né? E eu hoje, eu tenho várias atividades profissionais que eu faço. E eu acho que era muito legal. Eu poderia começar já de quando eu vim, etc. Mas eu queria falar sobre essa capacidade que todos nós temos, tendo 50, 60, 70, de produzir. Tá aí o Jô Soares, que faleceu agora essa semana, e embora a gente não estivesse vendo ele na TV, ele estava escrevendo o quinto livro, ele traduzia uma peça, ele estava dirigindo a peça, ele estava fazendo um monte de coisas com 85 anos, se não me engano, eu acho que estava com 85 já. É. E aí, o que que acontece? Eu hoje, aos 58, eu tenho uma escola de empreendedorismo digital para maiores de 50. Olha, é a primeira e única, né? A gente está aí começando aos poucos, já procurando transformar vidas, mas principalmente nesses pilares que você falou, a gente precisa envelhecer bem. E o que que aconteceu?
Na pandemia, em 2020, eu tinha decidido parar de trabalhar na área trabalhista, que eu dava aula online na área trabalhista. Eu tenho uma empresa de cursos na área trabalhista também, tudo online. Mas hoje, antes da pandemia, eu disse para o meu sócio, eu não quero mais, vamos entregar os meus cursos para outros professores, e ele tomou conta da empresa. E eu fiquei meio que no limbo ali, sabe? Antes da pandemia, eu já estava me sentindo meio deprimida, porque eu parei Você 2 meses de professora? trabalhar. Eu sou professora, eu Uhum. sou contadora e administradora de formação, tenho especialização em psicologia do marketing e tenho especialização em auditoria e controladoria também. Então, trabalhei anos como contadora e depois como professora de aula no Brasil inteiro. Eu nunca fui professora de escola, de faculdade. Eu só dei curso em MBA Uhum. porque você fica pouco tempo, você dá aula um final de semana, acabou e deu. Esse negócio de ficar muito tempo não era comigo, não. Mas aí, o que que acontece? Antes mesmo da pandemia, eu parei. Eu falei, não, agora eu vou comemorar aqui que eu não estou viajando. E aí começou a bater uma depressão, sabe, de verdade. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu descobri que há uma estatística que diz que quando a gente para de trabalhar, depois da aposentadoria, a gente tem 40% a mais de chance de ter depressão. E eu falei, cara, isso deve estar acontecendo comigo. Aí eu fui procurar um psiquiatra e eu vi que eu tinha transtorno afetivo bipolar, que nunca foi tratado. E aí foi uma descoberta muito legal. E eu comecei a pesquisar, com o meu conhecimento já de informática, eu falei, eu vou criar curso para essa moçada de mais de 50, para eles trabalharem de casa, porque a melhor coisa do mundo é que eu trabalho de casa. E quando eu estou viajando também, não me atrapalha, porque eu posso entrar na internet do hotel e de onde quiser e fazer. E aí foi justamente nesses pilares de envelhecer bem que eu me bati. Primeiro deles, né, equilíbrio financeiro. O que que a gente vê? Muita gente idosa dependendo financeiramente de filho, do governo. Poliana, a aposentadoria no Brasil, 98% dela é um salário mínimo. É. 778 pessoas só ganham o teto da Previdência, que é 7 mil e poucos reais. Cara, um plano de saúde para a gente custa R$ 1.200, o meu custa R$ 1.200. Então, a primeira coisa falar assim, não, às vezes eu leio uns artigos assim, um pouco, vamos dizer assim, um pouco infantis demais. Ó, você que envelheceu, você tem que fazer umas atividades, você tem que... Cara, tem que ter dinheiro também. Você Senão, não tem como, né? Pagar um plano de saúde, não tem como a própria pessoa suprir até necessidade de lazer. Por quê? Se eu preciso estar com saúde, beleza. Vai no médico para você ver. É exame disso, mesmo com saúde. Eu sim. fui no médico, semana tem que fazer densitometria óssea, tem que fazer ultrassom do abdômen, tem que É, fazer não sei o que, não sei o que lá. preventivo. Se a gente for parar para pensar, né, o custo do reparo vai ser sempre maior do que o da prevenção. Então, que seja aquele um examezinho que você vai fazer uma vez no ano e vai só fazendo aquele Perfeito, acompanhamento, tem que mas tem ter. que ter grana, né? É, sim, e isso E faz aí, parte o do. pilar da saúde, o primeiro, o pilar do equilíbrio financeiro. Eu sempre digo que equilíbrio financeiro para nós não é estar igual, é a gente ter a reserva. A gente precisa ter reserva, né? Porque coisas acontecem. E aí depois é o propósito e a contribuição social. E eu achei isso tudo no trabalho. E aí é que vem a coisa legal. Eu acredito muito que trabalhar online é a maior solução para as pessoas com mais de 50 anos, as pessoas com 60, 70. Eu tenho uma aluna, vou te mostrar o livro dela aqui. Ela escreveu um livro pela primeira vez aos 74 anos. Olha Olha que coisa só, legal. E por quê? Porque ela não aceitou esse negócio de não trabalhar. Cadê o livro? Estava aqui, agora em pouco. E ela não aceitou esse negócio, sabe? De não trabalhar. É... Aqui, tá aqui, achei. Esse livro aqui, ó. Do colo para o voo. ai, Aí que. é como conduzir a criança para uma vida independente e feliz. Essa experiência foi da filha dela, que a Uhum. filha dela é mãe solo,
e da netinha dela. Entendi. E como é que foi assim para você? Então, na verdade, você já trabalhava no online, né? Eu ia te perguntar como é que Já, foi essa transição, porque assim, por exemplo, a minha mãe, né, tem 65 anos, mas ela não é, ela não se não sente conhece. confortável com a tecnologia, assim, né? Então demorou bastante ainda para cair no WhatsApp, aí o Facebook, ela também não liga muito. Minhas tias hoje estão mais, mas essa questão do online, para quem ainda, assim, sempre trabalhou no presencial, né? Sempre foi funcionário, tipo, num local físico, tipo, que tinha que se locomover, É a talvez grande maioria. essa transição talvez seja um pouco mais difícil, porque você sempre deu aula no online? Tipo, os seus Não, cursos geralmente eram à distância ou não? não, os meus cursos eram presenciais até 2015. Quando eu me aposentei, eu fui aprender, mas de informática eu já sabia, pelo fato de eu ter sido contadora, trabalhava com computador, né? Então eu nunca tive medo da tecnologia. Eu sempre mexi, né? E o meu trabalho sempre me obrigou a isso. Claro que a gente vai mudando ali, mas em 2015 mesmo foi quando eu comecei a gravar vídeo, eu não sabia, apanhei pra caramba para E como que aprender foi algumas essa coisas. parte? E como que foi essa transição para você? Como que chegou uma proposta, ou você viu necessidade, ou de Não, foi gravar assim, ó. vídeo, se expor na. Eu, é, ô, Poliana, eu dava aula presencial e como eu dava aula presencial, eu viajava muito. Eu Uhum. sempre dei cursos livres, né, na área trabalhista. Dei curso em Brasília, em todos aqueles ministérios, tribunais, tudo aquilo ali eu já dei aula ali. Aí, em 2009, eu tive um AVC. Do nada, assim, doeu na cabeça, eu fiquei meio tonto, viram um AVC. Forame oval patente, que é o nome que dá, né? Um buraquinho do átrio direito para o esquerdo. E pela primeira vez, eu precisei do INSS. Por quê? Eu não era mais empregada, se eu não desse aula, eu não ganhava. E eu falei, bom, agora eu vou para o INSS, porque eu tive que suspender. O médico falou, não, por 90 dias a senhora não vai poder, né? Recomendou fazer a cirurgia, eu fiz um cateterismo, botei uma válvula no coração. E aí eu falei, cara, e agora? 90 dias sem ganhar nada. Falei, não, tem Sim. que ir para o INSS. Foi aí a minha primeira decepção, que eu vi que o dinheiro do governo não era o suficiente para manter uma vida legal. Era muito pouco. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar dependendo disso quando eu me aposentar. Eu não vou ficar dependendo do dinheiro do governo. Então, eu tomei a decisão por ali, mas na verdade foi mais em 2012 que eu tomei a decisão de verdade de fazer curso online, mas só fui fazer em 2015. Por quê? Eu vendia, aí tem aqui também as lembrancinhas. Tudo que você vai falar tem uma lembrancinha aqui. Olha isso aqui, ó. Educação à distância. Uhum. Aqui é minha carinha. Uhum. Então, como eu tinha um blog, as pessoas, eu dizia assim, eu vou dar um curso em São Paulo. Aí o pessoal de Belém fala, pô, mas você não vai dar aqui, cara, a gente precisava desse conteúdo. Aí no começo eu falava assim, eu mando para você. A gente nem mandava esse negócio de arquivo assim, era pelo correio. Aí eu comecei a mandar, depois eu vi que eu estava perdendo dinheiro, eu estava gastando dinheiro. Aí com mais pessoas, eu falei, gente, vocês querem comprar? Quem quiser, eu vendo. Aí a primeira ideia foi essa, né? Fazer um CDzinho, ó, e Uhum. aí botava aqui, botava no correio e mandava para casa das pessoas. Isso Só foi que em as pessoas, 2012. 2012 por aí. Só que as pessoas falavam assim: não tem vídeo, não tem vídeo, não tem vídeo, não tinha vídeo. Eu nem tinha tempo, né? E eu também não tinha traquejo de gravar vídeo. Eu falei: não tem vídeo. Aí eu falei: cara, eu tô perdendo mais uma vez. Eu falei: eu vou parar com esse negócio. E falei assim: deixa que depois, quando eu me aposentar, eu vou ver isso aí. Aí, quando eu me aposentei em 2015, eu falei, agora eu vou fazer os cursos online. Eu vou aprender tudo o que tiver que aprender e vou pegar esses cursos todos que eu já fiz, vou botar tudo no online. E foi o que aconteceu. No começo é difícil. Você falou, é o que minha mãe não tem muito conhecimento e tudo. Eu tenho alunos que também não tinham, mas começa. Daqui a pouco está fazendo uma live, daqui a pouco está fazendo um e-book, daqui a pouco está fazendo um livro mesmo. Essa aqui ia ser um e-book, cara. Aí ela viu que o assunto estava bem, assim, tinha bastante coisa. Ela falou, eu acho que eu vou transformar num livro, né?
Aí ela falou com uma editora, a minha topou, não, vamos fazer. Aí, como ela não precisa, nesse caso aqui, ela doou todo o dinheiro para uma associação de cegos da cidade dela. E ela já faturou mais de R$ 5.000 com esse livro aqui. Só com esse livro. Caramba, que massa! Muito Não, legal. é sobre isso. E às vezes é isso que você falou, assim, não é só não saber, porque você não saber uma coisa, mas é a vontade de aprender e entender o porquê você precisa continuar aprendendo. É. Porque quando eu falei, né, assim, eu também estou tentando empreender, sou relativamente nova formei em 2018, né? Acabei toda especialização e tal. Aí você vai para a vida de consultório, não é só sentar atrás da mesa e atender paciente que ele jorra, cai na sua frente, né? Você precisa aprender outras coisas sobre contabilidade, sobre treinamento de funcionário, tá? E a minha mãe, ela já tinha, né, da minha família, uma clínica popular, só que ela, há muitos anos, seguia aquela cultura, né, tipo, aquela filosofia antiga da empresa. Eu falei, mãe, a gente precisa criar um jeito de que tem que ter um site, tem que informatizar, tem que... E ela não entendia porque estava muito fora do mercado de trabalho. Então, para ela era Aham. difícil compreender. E aí, a palavra dela era: eu lavo minhas mãos, agora é com você, eu já segurei até aqui. Só que eu acho que, e eu vejo muito disso, né? Às vezes, até atendendo pacientes, eles têm vontade, eles verbalizam que eles querem trabalhar, que eles entraram num quadro distímico ou apático ou meio depressivo após terminar, né, o período assim de trabalho, só que também não correram atrás para fazer acontecer de uma outra forma. Então, tipo, quando que tem que virar o gatilhozinho, né? Tipo, acho que aquela crença. O grande, o grande problema é as pessoas esperarem, né? Trabalhar a vida inteira esperando a aposentadoria, só que não planeja. E pelo que você contou da história aí, você tinha um projetinho, fala, não, isso aqui não dá para fazer agora, mas quando eu aposentar, eu vou fazer. Então, isso é É importante porque, focar no amanhã também. Assim, hoje claro, é um plano, né? Que tem que ser é, traçado. hoje eu vejo que muita gente vai para a aposentadoria com uma ilusão de que a aposentadoria vai ser a hora de parar de trabalhar, que ele vai viver só ali cuidando da horta. Aí a pessoa, o maior problema disso, né? Que são principalmente dois, assim, dois. Mas o maior é, o dinheiro não dá para ela viver do jeito que ela queria. Né? E eu não estou falando, tem gente que vive com salário mínimo, tá, beleza, ok, dá. Só que tem gente que quer sair, viajar, beber alguma coisa, comer, passear, dar presente. É uma coisa legal dar presente, né? Só que Exato. não tem. Então, essa é a primeira. O outro é a pessoa vai sentir falta de convívio com outras pessoas que não seja sua família. Porque eu tenho um amigo que o pai dele tem 64, eu acho, mas ele vive arrastando chinelo dentro de casa. E assim, procurando o que fazer, sabe? Porque não tem o que fazer. E tem Mas energia. assim, e tem energia, mas vai acabando, vai ficando deprimido, porque você vai ficando ali, vai vendo aquilo, e às vezes a pessoa não vê. Então, até a própria parte de lazer, esse lifelong learning que você falou agora há pouco, aprender a vida toda, educação continuada para a vida toda, até isso é importante que a própria família fale para a pessoa, porque mas vai ser difícil. Encara assim como eu falo, né? Com as minhas alunas, meus alunos, divirta-se no processo. Porque assim, você não vai morrer por causa disso, e se você depois não quiser também, mas divirta-se. Vai lá, faz, não tem pressa. Por exemplo, eu dou 1 ano de acesso nos nossos cursos, né? E o pessoal às vezes fala assim, mas... Fala assim, não, agora eu dou 2 anos, pronto, 2 anos. Agora não fica enrolando, não. Eu tenho uma bengala aqui, eu, eu chamo essa bengala de desculpinha, sabe? Fala assim, vocês ficam se apoiando na desculpinha, Eu tenho achando, não sei por quê. Não sei. Olha aí. Aí, ó, tá vendo? Aí a pessoa fica assim, não, mas é porque o primo do meu sobrinho faleceu, tive que ir no hospital, não sei o quê. Arruma um monte de desculpa para não fazer as coisas. tem que cuidar do E eu falo assim, neto. gente, vamos parar de desculpinha. Uma outra coisa também
que eu acredito que você fale muito para os seus pacientes, é a questão deles darem a prioridade na vida deles primeiro. Tem muita gente que vive a vida dos outros familiares antes. Eu tive um tio que faleceu por causa disso. Meu tio era um homem saudável, já tinha aposentado e tudo, e até que um filho dele, que ia se candidatar a um cargo aí, foi pedir ao meu tio para pegar um empréstimo de R$ 10.000 no banco, porque ele precisava para fazer a campanha, e que ele tinha certeza que ele ia passar, né, ia ser eleito e não sei o quê. Ele não foi eleito e não pagou o meu tio. E o meu tio, com a aposentadoria dele, tendo que pagar um empréstimo de 10.000, foi ficando triste, aí bebia, reclamava do filho. Daqui a pouco apareceu um câncer, daqui a pouco foi embora. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as minhas alunas é assim, ó, você em primeiro lugar. É igual no avião. Pega um avião, a moça lá vai falar assim, ó, em caso de despressurização, ou seja, na hora do sufoco, máscaras cairão ao seu alcance. Coloque a sua primeiro e depois ajude quem está do lado. Então, Exato. eu não posso, por exemplo, tirar um dinheiro que eu reservei para eu fazer qualquer coisa para mim e vem alguém e fala, você tem que pagar a mensalidade aqui do meu filho que esse mês não deu. Ah, você pode pagar o plano de saúde para fulano? Ah, não, não posso. Ih, mas a senhora tem dinheiro. É meu. Não, é muito isso. Eu tenho até uma artezinha assim no Instagram justamente para ilustrar, tipo, no avião e na vida, porque principalmente as mulheres, elas têm essa, acho que é uma habilidade, né? Uma predisposição a cuidar do outro e sempre se colocar em segundo, terceiro, último lugar. Então, primeiro é o marido, depois cuida do neto, depois, assim, tudo, mas ela E mesma, vai, para planejar, não faz nada daquilo que às vezes nem sabe é, o que lhe traria prazer, porque tudo é obrigação, assim, para ajudar os familiares, né? A mulher tem é, a nossa acha que é servidora a vida toda, né? É. servidora. Ó, Adri Melene Chu que está falando, fiz 50 em dezembro e virei copy. Para quem não sabe, copy é a pessoa que faz escrita persuasiva na internet. Nunca pensei em encontrar uma nova profissão a essa idade. Olha aí, Adri, eu sou professora digital, comecei com 51, tenho 58. Então, vida longa aí, Isso aí, isso que eu queria. vida Quando é que longa. foi a sua viradinha de chave, assim? Você considera que você mudou de profissão? Mudou, né? Porque hoje você não ensina mais as mesmas coisas. Você é contadora, né? Inicialmente, assim. Não, eu sou contadora de formação e eu tenho outro curso. Na verdade, eu sou multipotencial, sabe? Eu gosto de Uhum. fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu faço um curso de informática para pessoas da área contábil, que é a parte de marketing de conteúdo. Mas a Soul Sênior é ali onde está o público que eu convivo mais, né? Porque eu também tenho 58. Ó, a gente recebeu aí a visita do Geraldo Rufino, seja bem-vindo. É um exemplo de 50 a mais que eu admiro. É mesmo? Eu, Será que você aceita fazer uma entrevista olha aí, Geraldo Rufino, com pode ele? conversar aí. Pode conversar com a gente, seja bem-vindo. É sempre um prazer, né? Ver que as pessoas estão valorizando. Ó, a Lua Psiqueira, quero muito aprender, tenho 53. É legal para vocês que têm mais de 50 anos entenderem que trabalhar pela internet tem um ramo variado de atividades. Por exemplo, só na parte digital tem a pessoa que faz copy, como a Adri falou ali, tem a pessoa que faz anúncios, né, que se chama gestor de tráfego, tem o gestor de redes sociais. Eu tenho aluno que é gestor de redes sociais, cara, que aprendeu comigo depois dos 50, sabe? É Aham. muito legal isso, porque você vê a pessoa ganhando dinheiro. Eu tenho uma aluna que virou professora da Soul Sênior. E ela hoje dá aula, atende no suporte, faz gestão de tráfego E também. conta pra gente, então, como como que faz se alguém quer virar aluno da Soul Senior? Ou qual que é Ah, legal. o objetivo principal, assim, o nicho da Soul Senior? É transformar essas pessoas que já se aposentaram ou estão ali no momento de transição, né? Tipo, já não vai mais atuar naquela profissão que talvez tenha ficado 20, 30 anos e quer engajar em algo novo?
Mas ela já tem que saber o que ela quer ou ela vai na Soul Senior para tentar se descobrir, Ela montar um pode descobrir propósito? depois. Ela pode descobrir. Ó, a Lúcia está falando, graças a Zenaide, faço lives no YouTube dando dicas de como uma pessoa comum pode escrever sua biografia. A Ah, Lúcia trabalha com biografia, tá vendo? muito legal. Muito legal, Lúcia, beijo grande. É assim, Poliana, a pessoa, primeiro, ela tem que ter uma vontade de querer trabalhar e mudar a vida dela, né? Sim. E ela vai passar por um básico de conhecimento, que é de informática básica, internet, WhatsApp e o básico de redes sociais. Isso Uhum. serve para qualquer um. Agora, depois ela escolhe o que ela vai querer fazer de atividade profissional. Vou te dar um exemplo. Você trabalhou como médica a vida toda, né? Sua mãe é médica. Aí ela fala assim, cara, eu não quero mais praticar a medicina. Você, mas eu amo a medicina. Então você pode ser uma mentora de novos médicos, Hum, entendeu? Você entendi. continua atuando na sua área, mas só que na parte de mentoria. Você Sim, pode criar um curso sobre como abrir um consultório. sim, entendi. É, Então, é você ser pode dar desafiador. consultoria. Tem tanta coisa assim, ó. Aí você fala assim, não, eu quero completamente diferente, Senai. Assim como a Lúcia falou, meu sonho é fazer a vida da Senai. Vamos conversar, moça. Vamos conversar, me manda um inbox aí. Eu ainda não tenho, não. Todo mundo diz que eu tenho que fazer uma biografia, eu não tenho biografia. Não tenho. Mas tá na Então, construção, né? Porque ainda você tá no. Nossa, eu falo, né? Os meus pacientes 50, 60 são uns bebês, assim, da geriatria. Então, tipo, espera para quando vai ter bagagem, daí você vai resumir, vai fazer um é, best-seller aí. mas eu sempre, é assim, ó, o meu conhecimento é para resultados, ou seja, educação profissional de resultados. Eu jamais iria escrever uma biografia que eu não desse alguma instrução nessa biografia, para a pessoa fazer alguma coisa, sabe? Tipo Sim. assim, ó, como ser professor de curso online, que é a coisa que eu amo fazer. Então, eu iria contar a minha história, mas iria dar esse passo a passo, porque não tem como, para mim, escrever só. Eu não acho tão. Eu acho que o que eu passei também é muito comum com várias outras pessoas pobres, né? Eu nem falei dessa parte inicial da minha vida aqui, Pode porque falar. fui focar logo nessa parte, né? Mas é o seguinte: sabe aquela pessoa que tinha tudo para dar errado? Sou eu. Porque eu nasci numa favela no Rio de Janeiro. Nessa favela que eu nasci, era uma favela um pouco violenta, né? E logo ali pelos meus 10 anos, mais ou menos, a gente começou a ter problemas de alcoolismo na minha família. Meu pai começou a beber. Meu pai também tinha transtorno bipolar, que eu só fui descobrir agora pelas características. E dali, um pouco depois, é porque a minha irmã mais velha tinha fugido de casa. Aí ela voltou 3 meses depois grávida. E aí imagina a decepção da família toda, né? Aí meu pai batia na minha mãe, bebia todo dia, batia no inferno em casa. E eu fui passando ao largo disso, sabe? Então, com 16 anos, eu consegui um emprego já num escritório, porque eu tinha um curso de datilografia que minha avó tinha pago para mim. Uhum. E eu não fiquei morando na favela até os 20 anos, porque eu não tinha condição financeira de mudar. Eu já tinha emprego, mas não tinha. Depois eu saí. Então, foi um período muito difícil. Às vezes faltava alimento em casa, minha mãe ficava ali na porta, assim, sentada, esperando saber o que ela ia fazer. Aí ela fazia a faxina na casa dos outros, ela pegava roupa num abrigo lá para vender para as outras vizinhas, tipo por R$ 1, R$ 2 para poder comprar um arroz, sabe? Foi muito difícil, muito difícil. E tudo isso eu fui passando ao largo. E aí eu me formei em administração, me formei em contabilidade, fiz pós-psicologia do marketing, depois fiz pós em auditoria. Trabalhei, fui muito bem depois como contadora, cheguei a controller, né? Controller é um contador metido a besta, aquele que faz projeções. O contador normalmente vai analisar o que está ali. Aham. O controller olha também, de acordo com o passado da empresa, ele projeta ali o futuro. E eu fiquei até como consultora, mesmo depois que estava trabalhando de professor online, a empresa não queria me abandonar, mas eu saí, vim abrir uma escola em Santa Catarina, em 2005,
Eu já tinha comprado um apartamento, eu vendi para colocar nisso. Em 2007, eu não tinha mais nada. Quebrei. Fui morar num kitnet mofado, sabe? De aluguel. Aí você fala assim, cara, você já teve tudo. Aí você. Qual era o primeiro passo? Ah, vou voltar para ser contadora, a empresa me adora. Mas eu não fui, eu não quis ir. Eu falei, eu vou continuar com a educação profissional, porque eu já tinha tido depoimentos de alunos que transformaram a vida, e esse negócio dá uma adrenalina, sabe? Quando Uhum. você vê assim, eu vejo aqui o caso da Ana, que, poxa, eu consegui fazer isso, Lúcia, consegui fazer aquilo. E vários alunos que tiveram vários resultados. Aí eu perseverei, continuei dando um curso aqui, dando um curso ali, e aí foi aumentando, 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 até que eu consegui me recuperar. E em 2015 foi quando eu entrei para o digital mesmo. Então foi um período difícil, né? Mas a educação profissional falou mais alto na minha vida. E hoje o que eu quero mesmo é ajudar no Brasil a que pelo menos 1% da população com mais de 50 anos conheça o digital não só para ficar vendo artista e receitinha, mas para fazer diferença na vida das outras pessoas, ganhar o seu dinheiro, viajar. Eu fui para Cancún esse ano, passei 8 dias em Cancún, lá no meu aniversário, né? Já estou programando. Aí, como eu dou palestra também, já me chamaram esse ano, ainda vou para Recife, vou para Paraíba, vou para o Rio de Janeiro. Já tenho palestra combinada. Então, eu só posso dizer que o 50 a mais ele tem uma segunda metade da vida, que é a segunda metade que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode aproveitar. E chega de desculpinha que não tem dinheiro, cara. Vai trabalhar pela internet. E É tem isso que eu acho bacana. que dá essa maturidade, essa bagagem de, assim, dos altos e baixos da vida, te passa uma segurança, né? Eu aprendo muito, assim, com os meus pacientes, né? Porque você vê uma serenidade no olhar daquele que arriscou, naquele que, puta, passou por uma penca de problema. E às vezes você fica ouvindo a história dos outros e fala, meu Deus do céu, e eu reclamando, tipo, uns negócios tão pequeno. Mas você vê, e aí assim, eu fico pensando, cara, vai ver que é por isso que falam que é a melhor idade. Porque assim, de fato, as pessoas têm experiência, e essa experiência dá uma segurança, e essa segurança que traz aquela, assim, de si mesmo, né? Só que tudo tem que se preparar. Pode ser que seja aquela pessoa que nunca tenha saído do casulo e fique aprisionado ali naquela mesmice, e aí talvez não transmita toda essa paz, essa serenidade, talvez não tenha trabalhado tanto esses vários pontos aí. Você contou, no mínimo, sei lá, umas duas fases muito complicadas da vida, né? Que você deu a Foi. volta por cima, quebrou, dá a volta por cima. E eu acho que, sei lá, né? Eu que tô na fase ativa aí, 30, 40 anos, a gente tem muito medo de quebrar. Assim, fala, meu Deus, não vai dar certo. E aí você tem muitas nuances. Só que quando você começa a ouvir histórias dos outros, o que te moveu foi a educação, né? Então, É, assim, é além da questão do dinheiro. E é muito além, porque às vezes a gente vê pacientes no consultório que somatizam, que às vezes deixaram de viver da forma como talvez achassem que deveriam, e aí tudo aquilo vem para o consultório em forma de doença. E a gente não tem muito como. Assim, a gente faz a investigação de tudo, a gente fica meio angustiado, fala, meu Deus, mas o que é que eu tô deixando passar? Meu Deus, mas o que é que eu tô deixando passar? Daí você vai ver, é algo muito além da medicina, tipo, que a gente não consegue ajudar, não é uma doença tão orgânica assim, né? Então, é verdade. Aí você tem que dar aquela de psicóloga mesmo, tem jeito. a gente tenta, né? Porque competência a gente não tem, mas assim, acaba sendo um Aham. pouco porque, né, acho que a troca é sempre muito importante. Mas e qual foi a fase, tem, assim, a melhor fase da sua vida hoje, se você olhar assim para trás, até aqui, né, que você já viveu, já presenciou, tem uma fase que você diz que foi a sua melhor fase ou não? Ah, sim, já tive várias, né? Eu sempre agradeço muito. Agora, por exemplo, a última, assim, que foi muito legal, foi quando eu comprei essa minha casa que eu moro aqui. Porque Uhum. lá no Rio, antes de vender tudo para ir vir empreender aqui e abrir uma escola aqui em Santa Catarina, eu tinha um apartamento já.
E aí depois eu até consegui comprar aqui e tudo. Mas essa casa que eu moro é um apartamento de cobertura. Aí de vez em quando eu faço reforma em algum Nunca. espaço aqui. Tem uma piscina lá em cima. Então é um local muito aprazível, sabe? Eu fiquei muito feliz quando eu tive dinheiro para poder comprar esse apartamento. E Uhum. isso foi uma fase que eu estava trabalhando bastante, e a empresa estava dando, porque hoje tenho equipes, né? Tenho equipes que trabalham, de pessoas que trabalham comigo. Mas, assim, foi um momento muito legal. Quando a gente começa a ter muito aluno, tem gente até que pensa assim, ah, mas é porque está ganhando muito dinheiro. Não, é porque você está transformando mais vidas, né? Eu Uhum. acredito que eu não tenho um serviço premium para dizer assim, ah, eu gosto de dar aula para dois, três. Não, se tiver 300, eu tô. E A aí, gente vai dar um jeito essa. de atender todo mundo. É porque Ah, a gente atende. é quando E o dinheiro é foi muito consequência, legal, é, não essa pode ser. fase. Agora, logo ali também na pandemia, quando eu comecei a fazer o curso de empreendedorismo digital para maiores de 50, como eu vi que tinha muita gente perdida, assim, nossa, isso aqui eu nunca vi, é uma bênção. E várias pessoas que, inclusive até hoje, teve pessoas que eu dei o curso até o final de 2022. E toda semana a gente faz uma reunião para tirar dúvidas, para trazer conteúdo. Aí você vê, uma aluna modelista de 70 anos, que antes era só, trabalhava em casa, agora está fazendo live. Eu fico assim, fico louca, sabe? Eu fico assim, cara, então o meu trabalho me deixa muito feliz. É uma fase que eu ainda quero impactar muito mais pessoas do que a gente impacta hoje, porque eu quero que essas pessoas percebam que dá para viver bem até seus 90 anos, de maneira saudável, trabalhando, e não precisa trabalhar muito, essa é a sacada também, né? Eu Uhum. posso, por exemplo, me determinar que eu só vou trabalhar de manhã, ou determinar que eu só vou trabalhar à tarde. Ou tem gente que é notívaga, né? Quer trabalhar à noite. De É, madrugada. então, eu já fui isso, mas depois eu parei. Oi, Eunice, minha aluna da minha ilha. Então é muito legal a gente ver que as pessoas vêm e começam a mudar e no começo não é fácil, não. Eu não fico dizendo que é fácil, porque imagina você que sempre foi analógico, de repente você tem que pegar e a gente falou, isso aqui é o arquivo. Arquivo para você era um lugar. Não, ali é no computador, é que tem arquivo, aqui tem uma pasta. Cadê a pasta, gente? Não, não tem pasta. É ali, É, né? nos congressos hoje eles falam muito sobre analfabetismo eletrônico, né? Porque antigamente analfabeto era aquela pessoa que não sabia ler e escrever, porque realmente dificultava assim a comunicação daquilo que estava se, né, do mundo assim. E hoje, com essa era digital, esse analfabetismo eletrônico também dificulta, porque hoje se você não tiver um celular, aqui em São Paulo você não consegue nem estacionar o carro na Zona Azul, porque antes você comprava aquele talãozinho, né? E aí, realmente, isso às vezes é complicado. Então, assim, esse seu projeto é um projeto piloto, né? Mas ele já está em andamento, não é isso? Não, já está em andamento, já tem Nossa, aluno. e como eu só passo o Instagram, porque eu vou poder encaminhar Faço só, muita gente para faço você. Instagram. Ó, você está falando de analfabeto digital? Olha esse dicionário aqui, ó. Dicionário do analfabeto digital. Ah, que legal. Logo que a gente começou, eu identifiquei também essa dificuldade, vários termos, né? O que que é orgânico? A pessoa fala assim, é comida orgânica? Não. Orgânico é uma forma de você fazer divulgação sem pagar na internet. Ah, eu Sim. vou fazer tudo orgânico. Então, aqui tem mais de 200 termos. Eu tenho a versão digital dele. Quem quiser, entra lá, manda no nosso direct lá que você quer, que a gente está reorganizando os links, e aí você vai receber a versão digital. Dá para baixar no celular, ver tudo, deixar para consulta. E é claro, né? Sempre vão surgir termos novos, mas a gente, assim, para quem não sabe nada, aí mas o que é direct? O que é e-commerce? O que é e-book? Tá aqui, tem tudo aqui.
E eu vou mandar um para você de presente, depois você Muito obrigada. me manda o endereço ali no direct, que eu vou te mandar um E dicionário de presente. resumindo, acho que, assim, que eu perguntei, né, qual foi a melhor fase da sua vida? É essa que você está vivendo, né? É assim, Ah, sim, neste com momento. certeza. E o que E é legal, né? Eu acredito que ela vai durar muito tempo, porque eu também estudo um pouquinho sobre essa questão da longevidade, estudo um pouquinho sobre as pessoas que estão produtivas. Por exemplo, eu tenho 58, eu sou novinha dos 50, né? Mas só que a gente tem, eu até brinco, tá? Até os 50 a gente viveu para trabalhar muito. Agora, dos 50 para frente, é hora de aproveitar, né? Aproveitar a vida, equilibrar, fazer as coisas. E eu também, às vezes, eu tenho que me policiar, sabe? A André tá falando como entrar no seu curso. Entra lá no nosso Instagram, Sou Sênior, que a gente vai te mandar um material aí gratuito, tá bom? Depois a gente pode ver o negócio de curso. Olha só. Aí, até os 50 é assim, dos 50 para cá já é ladeira abaixo, né? Beleza, mas essa ladeira abaixo eu posso fazer da melhor forma possível. Quando eu vejo aluno, 75 anos, lançando livro, opa, então até os 75 eu posso estar bem. Então eu só tenho 58, cara. Aí eu vejo, é, o Jô Soares morre com, eu acho que 85. E dirigindo, traduzindo, sabe, escrevendo. Falei, pô, então eu vou até 85 na boa. Olha quantos anos tem na minha frente. Ó, 58, 68, 78, quase 30 anos aí. Mas eu ainda vou durar mais que ele, então, saudável, com lindo, certeza. maravilhoso. Com certeza. Na verdade, eu vou, assim, não só pontuar que, assim, quando, porque tem muito essa questão, né? A partir de quando a gente começa a envelhecer, né? E aí o povo fica, porque idoso no Brasil é a partir de 60 anos. Mas, assim, envelhecer mesmo, porque tem a parte do desenvolvimento, mas é assim, até os 30 anos. De 30 para frente, essa ladeira abaixo que você falou que seria dos 60, na verdade já começou lá com 30. Porque seu pico de massa óssea e muscular é com 30. Só que daí o que Aham. você vai fazer com isso? Você pode se cuidar, se preservar e, tipo, essa curva descendente, ela pode ser aguda ou ela pode ser um pouco mais Menos lenta, acentuada, né? lenta e progressiva, exatamente. E aí tem a questão do trabalho, que eu realmente acho que o trabalho rejuvenesce, né? Porque enquanto você ainda está mantendo a tua mente e o teu corpo ativo, você gera energia e essa energia volta até você, porque você está o tempo todo se conectando com pessoas e tudo mais. Mas não só outra, porque você pode trabalhar de várias formas, né? Empreendendo num novo negócio, ensinando pessoas se isso realmente te gera uma transformação, mas existem outros meios, né? Tem gente que é focadaço no esporte, porque gosta, e vai usar tipo, desses grupos de superação pessoal dentro de um esporte. Ou tem pessoas que, sei lá, vão aprender línguas novas de fato para tipo, viajar o mundo e criar grupos. Enfim, existem de fato muitas formas. Eu acho que o ponto principal é a gente tentar manter mente e corpo ativos. Porque tudo que a gente não usa acaba atrofiando. Eu falo isso para os meus pacientes. Fica lá assistindo televisão, tipo, sentado no sofá o dia inteiro, tipo, você fica em cima de um leito de hospital. Mas o princípio é o mesmo, não é porque você está doente, né? Mas assim, depois dos 80 anos, principalmente, um paciente fica deitadinho num leito de hospital, 3 dias que seja, porque ele não pode levantar, né? Tá hospitalizado, ele perde 1 quilo de massa muscular a cada 3 dias. Ó, E é o músculo meu que Deus. gera energia para você ir até o banheiro, se vestir, tomar banho, te dá agilidade, te dá equilíbrio, te dá disposição, é a massa muscular. Aham. O mesmo paciente com 30 anos precisaria ficar deitado, tipo, 30 dias sem levantar para absolutamente nada para perder o mesmo 1 quilo de massa muscular. Então, tipo assim, é extremamente danoso e lesivo você. Tô falando de massa muscular, mas para a mente é a mesma Aham. coisa. O fato de você se acomodar e deixar de aprender algo novo, seja qualquer coisa, a gente está falando do digital, porque o digital conecta pessoas de lugares distantes, você ensina aquilo que você
levou uma vida inteira para aprender e você encurta o caminho das pessoas, né? Eu acho isso muito legal, esse seu projeto. Nossa, eu vou te mandar muitos pacientes. Assim, aí eu vou Pode mandar, aprender pode também. mandar. Vou Eu tô aprender. até fazendo, ó, Marina Rodrigues, eu gosto de ver aqui, ó. E quem já tem 72 e ainda não está preparado para ir em frente, não deixe de sonhar. Ué, Marina, se prepara. Ó, uma das coisas que eu sempre falo, tá, Poliana, é o seguinte, quando me perguntam, e eu vou falar que não é um palavrão, tá? Mas é o seguinte, para começar, tudo bem, mas como começa? Claro, tem que conhecer a parte digital e tudo, mas tem que escolher. Então, como? Cinco, cinco análises, que eu digo que se chama ideia foda com PH. Então, ninguém mais esquece, né? É. THODA. P de paixão ou propósito. Olha só, primeira coisa, eu amo dar aula online. Eu não gosto de fazer gestão de empresa, tá? Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, mas eu gosto de dar aula online. E tem gente que tem o propósito também, mais acentuado ainda. O meu é realmente compartilhar conhecimento. Então, deu certo porque é minha paixão, o meu propósito. Aí passou por isso, Zenaide, eu não sei o que que eu quero fazer. Acontece muito isso, tá? Aí a pessoa vai listar 10 coisas que gosta. E outras, coisas que ela gostaria de fazer que ela nunca fez. Às vezes a pessoa chega a 72 e fala assim, ai, meu sonho era tocar violão. Eu nunca toquei violão. Então vai fazer um curso, vai aprender violão e depois você pode ensinar para iniciantes. Olha só, tá vendo como é que acontece? Se não sabe ainda o que gosta, começa pela paixão. Se já tem um propósito, beleza. Agora, não pode ser aquele propósito assim. Eu conheço uma pessoa que fala assim: ah, não, meu sonho, já não é propósito, não é sonho, tudo bem. É fazer uma escola para as crianças de rua, não sei o quê. Falei, cara, o que que você vai fazer de dinheiro para poder fazer isso? Porque isso não é negócio. Outro dia peguei uma aluna também, que falou assim: ah, eu queria fazer um curso para mulheres de rua. Falei, beleza, então com o que que você vai ganhar dinheiro antes para poder fazer esse curso com as mulheres de rua? A gente tem que ser claro para a pessoa. Tem Aí que ser ela fez assim, concreto, né? Não pode ser assim muito sonhador. Tem que começar. não é assim, é porque não acabou, né? O P é só o P. Aí tem as habilidades. Habilidades tecnológicas necessárias. Saber o WhatsApp, saber rede social, saber escrever. Isso aí é básico e mexer no computador. Ah, Zena, não dá para começar só com o celular? Dá, mas é muito mais difícil, a pessoa vai desistir. Já sei disso. Então, além da habilidade tecnológica, a habilidade do que ela sabe fazer. Tem gente que fala, ah, eu queria muito tocar violão, mas no momento só sei cozinhar. Então serve. Faz um curso de comida, qual seja, pode ser comida low carb, pode ser massas, vai escolher. Ter Olha comida só, tá vendo? caseira, minha filha, porque não se Comida fazem mais caseira. mulheres como antigamente. O povo não Ó, quer cozinhar. tem, tem uma moça que trabalhou na minha empresa, no financeiro, a Michele, e ela hoje, inclusive, está aqui em casa fazendo um trabalho presencial. Ela virou personal organizer. É a pessoa que arruma a casa dos outros. E ela está aqui hoje, está aqui em casa, e ela já vai criar um curso disso, já, porque ela está começando agora. Ela vai criar um curso. Que coisa maravilhosa, né? Aí tem o PH, né? Falei de habilidades. Aí tem O de oportunidades. Às vezes tem uma oportunidade no mercado, como foi no caso da pandemia. Muito professor começou a dar aula online, professor de yoga que falava que nunca podia dar, tinha que estar ali para sentir energia. A energia foi para o brejo porque está dando aula online. Entendeu? Às vezes é isso. Aí depois da oportunidade vem o D, de demanda ou dinheiro. Demanda, primeiro dinheiro, né? Ah, quanto? Aí eu falei a continha de padeiro. Quanto que você vai ganhar no mês e quantos que você tem que vender para ganhar. Então, qual é o valor do que você vai vender? Tem que pesquisar isso, gente. Tem que pesquisar, tá? E a demanda é que às vezes não tem aquilo ainda no mercado, mas tem gente que poderia pagar por aquilo, né? Aí é legal. E no último é ajudar pessoas. O A, PHODA. Porque as pessoas pegam e falam assim, ah, eu queria tanto ajudar a moça lá né, catadora de rua. Cara, mas as outras coisas não foram, as outras análises não foram satisfeitas. Então, E só ajudar as uma pessoas coisa, é a por gente só último. pode ajudar quem quer ser ajudado também, porque senão a gente é energia nossa que se esvai, né?
A gente E se a às gente vezes estiver esquece um bem, né? pouquinho desse E se a ponto. gente estiver bem? Imagina, eu até digo assim, ó, gente, nesses abrigos, nas igrejas, tem um monte de voluntário lá, tudo pobre, e as pessoas precisando de comida. Pô, por que que essas pessoas não vão arrumar um emprego, então? E vai lá botar comida lá no. De vez em quando, eu solto umas dessas assim, tem gente que não gosta muito, porque. Mas é a verdade, sabe? Então, é isso, essa ideia, esses 5 pilares são essenciais para que você realmente pense no negócio. Aí você, ah, não, eu gosto, realmente vou fazer, pesquisei, eu vou fazer um curso de comida low carb, porque eu já vi que tem e que custa não sei quanto, posso fazer uma oficina aos sábados, ao vivo em casa. Já pensou no negócio? Aqui, ó, oficina de comida low carb, sábado, ao vivo online, R$ 100. R$ 100. Se você botar 20 pessoas, que é fácil botar no curso online ao vivo sábado, você já ganha R$ 2.000 no sábado. E se você fizer os 4 sábados, 4 oficinas já são R$ 8.000. É isso aí. E como você E eu tô falou, né? falando de um negócio pequeno, entendeu? E aí o que você falou, a questão do propósito, né? Não é só o dinheiro, é depois as pessoas que você ajudou e que vão ficar gratas. Então, realmente, assim, acho que o primeiro passo é a conscientização de que você quer fazer algo. Aí você vai começar. Quando você É, começar, é você o vai se P. deparar com as dificuldades e aí você vai fazendo acontecer. Mas o primeiro de tudo é o que a Zenaide falou, é a paixão. Paixão, Pega o que o você tem propósito. habilidade, tenta ensinar, porque o mundo precisa de conexão, né? Pessoas precisam de pessoas. E isso é muito legal, de fato. É. Pessoal, essa foi a nossa live, nossa primeira live da série Pessoas que Inspiram. Minha convidada Zenaide criou esse projeto piloto aí, Sou Sênior. Bom, tá todo mundo aqui no Instagram. Se não sabe, coloca na lupa e aí vocês vão pesquisar, vai escrever Sou Sênior. E Tudo aí, junto, é. tudo Eu junto. vou até escrever aqui, ó. É porque às vezes a pessoa pensa que é sou separado, mas na Ah, verdade a gente criou um nome próprio, né? Sou Sênior. Por quê? Porque eu queria um nome que fosse alusivo aos seniores e que as pessoas se sentissem em casa. Então, até a nossa logo, ela foi criada baseado nisso. Parece que é uma telinha, né? Ali, aí tem caminho. um caminho que é mais largo no início e mais estreitinho no final, porque nem todo mundo que começa esse caminho termina. E É aí, isso aí. ao mesmo tempo, são 2 S's, né, do Soul Senior. E Legal. essa é a nossa proposta aí de fazer. Parabéns, Zenaide, pela, assim, juro, pelo projeto. Eu acho que é inovador, é desafiador. E eu acho que eu vou te mandar muito paciente, meu, que tá aqui precisando engajar, porque tem gente que tem muita vitalidade ainda, mas por estar meio perdido ou falta de conexão mesmo, acaba E não saber precisando. o que fazer, né? Não saber o que fazer. A E pessoa assim, não tem mais vontade de ir para um escritório, ficar o dia todo. Às vezes é uma dona de casa que está na síndrome do ninho vazio. O marido morreu, os filhos saíram de casa, e ela está lá sem saber o que fazer. Vai cozinhar só para ela, é horrível cozinhar para uma pessoa só. Então está na hora dela arrumar outra atividade. A Silvânia é minha aluna também, ó, chegou aí. oi, Vânia. Então, e só para que eu ouvi você falando agora, eu lembrei daquela ilha, é uma ilha japonesa que chama Okinawa, onde vivem os centenários. E lá eles têm, na verdade, um dos segredos da longevidade é esse trabalho meio período. Eu vi já várias reportagens e acho que chegou até o Globo Repórter fazer O um documentário. Ikigai. Eu também estudo bastante o Ikigai, porque foi assim, o que eu procurava vamos dizer assim, de concepção de vida, trabalho, prazer, missão, tudo, tá no Ikigai. E quando eu vi isso também já antes, né, já quando estava pesquisando para Soul Senior aqui, eu falei assim, cara, é isso. Você ter algo que você gosta de fazer, que você seja bem remunerado por isso. Olha só que legal, né?
que você faça com paixão e que isso ajude a um número cada vez maior de pessoas. Então, é o Ikigai, e realmente estava até aqui no meu notebook, agora há pouco, que eu estava montando justamente um treinamento aqui. Ó, estava bem aqui, menina. Aí a gente fala assim, né? As coisas estão bem conectadas mesmo. Ó, estava bem aqui, ó. Olha só. Aqui, tem que tirar o celular daqui, que ele estava no tripé. Ó, tá aqui, tá vendo? Ah, Aqui. exatamente. Muito É bom. isso, né? É isso, é E aí isso. é claro que o importante também para os jovenzinhos, né? Tipo assim, a gente precisa dessa galera já mais madura nas redes sociais para se tornarem referências. Então, isso vai ser muita criatividade, mas para isso também tem que chegar, né, pessoal, com muita saúde física e mental. Porque senão, né, é aquela coisa, com saúde, o resto a gente corre atrás, mas tem que preservar a saúde. É. Porque, assim como a Zenaide contou da história dela, né, coisas que a gente não espera. Então, assim, um AVC para uma paciente que não tinha fatores de risco, não tinha nada assim para seguir. Então, eu vou falar um Foi, pouco vender meu peixe aqui, mas tipo, da parte médica é muito importante que a gente tenha um vínculo que eu acho que as pessoas não entendem muito. Qualquer tipo de relacionamento, você precisa de tempo para construir. E o relacionamento que você cria com o seu médico também precisa de tempo. Se cada consulta você vai sempre num médico diferente, é sempre uma primeira consulta e você não cria relacionamento com ninguém. Quando a gente fala de planejamento em saúde, isso exige dedicação, né? Tipo, eu falo que até assim, que envelhecer é como se você se formar na faculdade. Para você envelhecer, para você pegar lá seu diploma lá no final da vida, você precisa se dedicar. E isso é óbvio, tem que ter um profissional que entenda, né, das doenças ali relacionadas nesse trajeto, para te se tiver algo que aparecer no caminho, tire essa pedra do caminho para você poder seguir o seu caminho. E pensando em exato. saúde orgânica, né? Aquilo que a gente consegue ver de alterado nos exames, coisas que a gente não espera, né? Doenças graves, assim, que sejam um câncer, mas que numa fase inicial você consiga tratar, uma arritmia cardíaca que às vezes eu tenho uma tia, vou contar rapidinho a história, ela tinha uma arritmia e o médico falou que ela, um médico X, né? Assim, que nunca tinha um segmento, que ela tinha que tomar um anticoagulante para evitar um AVC. Ela não sentia nada, os anos se passaram e ela nunca mais voltou. E quando voltava, não era no mesmo, era tipo sempre médicos esporádicos. Então não existia um entendimento daquela saúde global, daquele tratamento que precisava ser feito. E ela teve vários Aham. mini AVCs e aí até que acabou comprometendo assim a parte de mobilidade. Então hoje ela tá saudável, tudo bem. Ela hoje começou a passar comigo, né? Porque eu era muito pequenininha na época, nem médica formada era. Hoje eu acompanho ela. Então hoje sim passou-se a ter um segmento. E quando não consegue, né? Porque eu sou geriatra de formação, mas às vezes eu preciso de um colega especialista, vai para o especialista, volta com cartinha de recomendação daquilo que precisa ser feito, mas a base do tratamento é sempre o médico da longevidade, né? Que, assim, o geriatra ou qualquer especialidade mais com esse intuito aí de longevidade. Então, É legal. é planejar a questão do propósito, a questão da paixão, realmente fazer da maturidade a melhor idade. Tem que fazer algo, assim, para se sentir ativa, se sentir útil. Senão a vida perde a graça, perde o sentido. E a É. gente para de se conectar com as pessoas, para de viver, e aí tudo que a gente vai largando, 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 a gente vai embora mais cedo. É o que eu acredito. Ô, doutora Poliana, qual a idade ideal para uma pessoa começar a ir ao geriatra? Tem isso? Quando? Então, eu até, assim, nas redes sociais eu criei o projeto 30 a mais. Para tirar um pouco desse estigma, porque eu entendo que a cultura nossa, ela ela vê muita negatividade na questão do envelhecer. Então, assim, geriatria é realmente a partir dos 60 anos de idade. Para quando a gente está falando de idoso no Brasil, é a partir de 60 anos. Então, o médico geriatra, ele cuida do idoso a partir de 60 anos.
Só que, ao mesmo tempo, eu diria assim, se você quer chegar a idades avançadas, né, aos 80 anos, sem limitações, sem doenças, você precisa começar a se cuidar com 50, 60 anos. Então, assim, se cuidar, que eu digo, se cuidar desde sempre, né? Mas para você chegar a idades avançadas sem doença, é com 50, 60 Já anos. com esse Porque foco na longevidade, né? o Porque foco uma na... coisa é a gente tratar. Ah, eu vou no ginecologista porque eu tenho que fazer não sei o quê, eu vou no isso por causa daquilo. Não, se você quer ficar um velho, longevo e saudável, vai no geriatra, não é isso? Já começa com 50 anos. Hoje eu atendo até, tipo, alguns pacientes já com 30 e poucos que já têm algumas limitações, porque às vezes você pega pessoas de 40 anos que já têm algumas dores crônicas, que já usam mais do que 4 medicamentos. Então a gente fala que a gente, para ir no geriatra, é mais a questão de comorbidades do que a idade em si. Porque tem paciente de 80 anos que não toma remédio nenhum, que vai só para fazer um preventivo. E ótimo, o melhor médico para esse paciente é o geriatra também. Só que pessoas, não é porque são mais jovens que vai procurar, sei lá, talvez um clínico que vai pedir aquele check-upzinho, mas tem algumas nuances, algumas pequenas limitações que a pessoa vai empurrando com a barriga e vai deteriorando a questão da saúde. Então, Uhum. principalmente obesidade. A gente está vivendo uma epidemia de sobrepeso e obesidade. Então, isso é muito importante, porque isso mina a sua saúde, leva um status inflamatório crônico e de baixo grau que vai minando uma série de reações metabólicas. E lá na frente, é uma questão de tempo. A gente já sabe que vai se caracterizar em doenças. Então, evita tudo isso, evita essa janela de oportunidade, tipo, de repente o geriatra já pode estar te seguindo para te olhar como um todo, não apenas, né, o cardio ele vai olhar ali coraçãozinho, pressão. O gineco vai olhar a parte ginecológica. O geriatra ele vai olhar tudo. Assim, em conjunto, né? Depende. Então, Uhum. acho que é legal você ter um vínculo. Não importa muito a especialidade do teu médico, mas se você tiver um vínculo com esse médico já vai começar a te orientar. Assim, Legal. a quais especialidades seguir. Porque antes de você ser cardio, gineco, geriatra, você é clínico. Todo médico especialista, antes de ser o especialista, ele é clínico. Então, ele vai saber te guiar. Uhum. Entendeu? Acho que o mais Legal, importante é... muito bom. Tá bom, pessoal? Então, obrigada, Zenaide. A gente Eu que vai agradeço a entrando em contato. oportunidade. Obrigada por compartilhar a E eu sua já quero história. deixar o convite, tá? Quero deixar o convite aí, de repente para a semana que vem ou para outra. Eu quero que você entre comigo na Soul Sênior para a gente fazer esse conteúdo aí, mostrando para as pessoas, né, o que que faz, o que que é saudável para ela ter uma vida plena, trabalhando, com saúde. Eu quero que você fale sobre longevidade aí, Tá, pode deixar, tá marcadíssimo. Gente, quem não tá me bom? conhece, né, quiser me seguir também, eu acabei de colocar aí o Já arroba segue aí. DRA É, Moicano Clima, que é Chueri Lima, tá? É o clima que é Chueri Lima, que é o meu sobrenome. E, bom, eu divulgo um pouquinho também dessa questão da longevidade, né? De todo mundo se preparar, porque realmente a geriatria na cabeça das pessoas é para velhinhos, frágeis e doentes. E essa não é uma verdade. Então, a gente precisa agir antes para que a gente seja responsável pela nossa própria saúde, não deixar tudo na mão de governo, porque assim, ninguém vai zelar pela sua saúde melhor do que você mesmo. Então, da mesma forma que a gente pensa no financeiro, né? Tem que poupar, guardar a reserva para curtir lá a melhor idade, você tem que poupar a tua saúde também, para você poder curtir lá na frente a melhor é por idade. isso que é bom trabalhar menos, Exatamente. Tem que ter trabalhar um online. equilíbrio. Tem que ter equilíbrio em tudo na vida. Tá bom, gente? Tá bom. Bom dia, né? Gratidão. Começou a Pessoal, obrigada. Olha aí, a Andréia falando, ó, tenho 60, me aposentei há 8 meses. André, vamos botar a roda para girar, cara. Vamos botar a roda para girar aí e vamos arrumar dinheiro para viajar, para passear, para pagar plano de saúde, para fazer exame, para ir no É médico, né? isso aí, tudo no equilíbrio, tá bom? Beijo, foi ótimo. Obrigadão. Obrigada, doutora. Eu também adorei. Muito obrigada pelo convite.
Imagina, até Obrigada. a próxima então. Fico aguardando, a gente marca um dia. Tá bom? Tá bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau.